Em primeiro lugar, queremos agradecer humildemente a Deus, porque encontramos este caminho nesta existência, porque quisemos encontrá-lo. Tudo dependeu da nossa escolha, da nossa obediência a uma programação maravilhosa feita pela família, e por isso agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade familiar, nesta egrégora formada por nosso grupo, onde nos alimentamos das melhores energias, nos abastecemos. Pedimos aos nossos mentores que nos fortaleçam para que possamos aprender o máximo, para que possamos praticar, nos reunir durante o sono do corpo com a espiritualidade, trocar ideias, estudar, aprender. Queremos agradecer humildemente por mais esta oportunidade preciosa. Que assim seja. Nós vamos estudar o texto do Evangelho, a moral estranha. Às vezes um pouco difícil, e nós vamos estudar esse texto do Evangelho. É muito importante reavaliá-lo, porque nós, de ordem geral, às vezes temos dificuldade de compreender. Aborrecer pai e mãe, disse Jesus. E Jesus disse, se alguém vem a mim, quer dizer, se alguém for ao cristianismo, se alguém for ao espiritismo, se nós queremos ser espíritas, queremos ser cristãos, e não aborrecer seu pai e sua mãe. Esse termo, aborrecer, ele está equivocado na tradução, mas nós podemos compreender perfeitamente esse aborrecer. Aborrecer. Você vai ficar zangado, você, médium, vai ficar aivecido, ter horror ou aversão, desagravo, abominar. Quando você, médium, estiver com esse faniquito, porque não é eles que vão te aborrecer, é você que vai se aborrecer com ele. É você que vai julgar, é você que vai ter faniquito, é você que vai ficar passada da cabeça com a sua família, com seu pai e a sua mãe. E aí, o que é a sua estrutura de médium? Médium deve tirar os fluidos maléficos da família, não deixar os inimigos do cristianismo. Porque a primeira coisa que quando o médium, ele é médium, fala, você tem que ir no centro espírita, pronto. A família faz um alvoroço. Ai, como se ela fosse um dia no centro espírita e fosse tirar o seu karma. Como se ela tomasse 3 passezinhos e já estava tirado o karma. Como se o centro espírita tivesse que fazer puff com os espíritos, que é nosso. Como se os espíritos fossem nossos. Compreendemos os espíritos, mas os espíritos é da família do médium. Os espíritos é da sua família. É o seu pai, a sua mãe, seus filhos, seus inimigos, e, enfim, toda a sua família, boa e má. O médium tem que começar tirando os espíritos adversários do cristianismo, que é a primeira coisa que ele encontra na hora em que ele quer ir ao centro espírita. O pai, a mãe, o tio, o filho, até a criança chora. O telefone toca. É uma desordem para poder ir no centro espírita, ou fazer o evangelho no lar, ou fazer uma prece. Nós, espíritas, sabemos disso. Então, nós seremos aborrecidos. E o médium tem que higienizar, limpar e parar de faniquito e achar que os outros é que tem que limpar a casa dele. Quem tem que tirar os espíritos da sua casa é o próprio médium familiar. Aborrecer a mulher, os filhos, o irmão, é o mesmo projeto. A mulher ou o marido fala assim, que esse negócio de centro espírita, vai, esse negócio aí não dá certo, isso dá desgraça. Então, e o espiritismo é o quê? O espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós, espíritas, estamos aqui para viver o cristianismo, o que Jesus ensinou.
a mensagem de Jesus retificada para nosso entendimento atual sobre a Terra. E ainda na sua mesma vida, né? E agora, você que agora está aqui encarnado, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, se você não socorrer pai, mãe, irmão, esse povo que te aborrece dentro de casa, todos os conflitos, as discórdias, as desuniões por causa do cristianismo, como que você vai ser discípulo de Jesus? Como que você vai ser cristão? Como que você vai ser um espírita cristão se você não cuida da sua família, nem da sua mãe, nem dos seus filhos, nem dos seus irmãos? É isso que Jesus quis falar. Porque o espiritismo é isso, cristianismo é isso. O que não leva a sua cruz? Gente, o que é minha cruz? É o meu karma. O que é o meu karma? Foi o que eu fiz. É a minha história, tá tudo marcado no meu DNA espiritual, tá tudo marcado que eu fiz de bom. Nós só temos coisa negativa, tem mais vermelho do que pontos azuis. Nós estamos mais endividados. O médium espírita, ele tem que cuidar da sua casa, do seu lar, dos seus filhos, que é o bendito do karma, que é a lei de causa e efeito. Com responsabilidade. Espírita tem que ser responsável pelo seu horário de trabalho, de estudo. A sua mediunidade é a luz, gente. Mediunidade é a maior bênção que Deus deu para todas as criaturas. Enquanto nós, espíritas, não mostrarmos para o mundo, para o país, para a cidade, que ser espírita é a solução dos nossos problemas kármicos, é a realização, é a mudança, é a melhora, é uma conquista. É sair da doença, da enfermidade, das quedas, das destruições, das drogas, das prostituições e muito mais. É o médium que trabalha, é a sua família. E vem em meu segmento, não pode ser o meu discípulo. Como que você vai ser discípulo de Jesus se Jesus nos coloca para carregar a nossa cruz? Aquele que falou, pedi e obtereis, batei e abri-vos-á, nos colocou as bem-aventuranças, nos colocou e vem a doutrina dos Espíritos com a sua firmeza de ensino dada pelos Espíritos. Então, isso é muito importante. Mas nós temos dificuldade de entender ainda, de entender as regras soberanas da doutrina dos Espíritos. Qualquer um de vós, qualquer um de nós, que não dá de mão a tudo que possui, dar, o que eu vou ter que dar? Eu vou ter que dar minhas vibrações salutares. Né? Porque se eu sou cristã, eu trabalho no mundo dos espíritos, eu trabalho numa outra dimensão. E o que é que eu vou dar para minha família? Eu vou dar vibrações salutares. Se eu der errado, vou dar vibrações maléficas, de ódios, de raiva. Quer dizer, eu vou piorar o meu karma, eu vou criar muito mais problemas, muito mais dificuldade desta vida para outra ainda. Dar é o mesmo que oferecer, é uma troca, é uma transferência, é o que se vende, é o que se paga, é uma recompensa que gera energias salutares, promove, comunica. E se não fizermos isso, nós não podemos ser discípulo do Cristo. O cristianismo, ele é lindo, é belo. O espiritismo é muito melhor, mas nós não podemos ficar enfaixados, presos numa coisa irreal. Nós temos que ser verdadeiros espíritas, trabalhar com as vibrações, com as energias, com os nossos protetores, anjo de guarda, com as equipes que nos proporciona a realizar com êxito a nossa missão. O médium cristão, o médium espírita, seja o que for, deve oferecer emanações de valores morais. Por quê? Se o evangelho me ensina a ser bom, dócil, humano, se Francisco de Assis, através da sua prece, me ensina a modificar
elaborar, tirar as trevas e colocar luz. É isso que é ser médium? É isso que é ser trabalhador? E o que eu vou transferir? Eu vou transferir fluidos curadores, luminosos. Mas se eu sou uma pessoa ruim, maléfica, hipócrita, falsária, é o que eu vou transmitir, gente. Eu vou transmitir a maldade. Eu só tenho aparência. Eu tenho verniz do bem. Eu não tenho bem dentro de mim. Então, o que eu vou transmitir? Vou transmitir coisa ruim, negativa, para onde eu for, aqui, acolá. E é isso que é o Espiritismo. Então, eu me transformo, eu me modifico e eu dou as virtudes. Recompensar a família com os guardiões. Então, um médium que ele trabalha, ele é capaz de auxiliar os seus filhos, seus entes queridos, com os seus protetores familiares, amigos, benfeitores, o cristianismo redivivo, as forças espirituais dentro do nosso lar, gerar fluidos de progresso. Então, nós, espíritas, precisamos trabalhar com fluido de progresso, de crescimento. Tudo precisa crescer ao nosso redor. O alimento, o pão de cada dia, o agasalho, as flores, os frutos, a semente, abençoar a terra, abençoar o ar, abençoar tudo aquilo que está nas nossas mãos. O Espírito é constantemente aquele que abençoa, não é o que fala, porque falar todo mundo fala, até papagaio fala. Agora eu quero ver é sair o fluido curador, sair com essas mãozinhas aqui, o fluido que abençoa, que fortalece a planta, a horta, a alface, o repolho. É isso daí, é isso que é ser espírita. É o trabalho constante, gerar fluido do trabalho. O que nós, espírita, precisamos colocar? Energia de trabalho. Nós ouvimos aí por uns 30 anos, todo mundo fala, quem trabalha é relógio. Ninguém queria trabalhar, queria que o relógio trabalhasse. O Espiritismo nos fala o quê? Se nós não trabalhar, nós vamos deixar de ser inteligente. O trabalho é o desenvolvimento da inteligência. Quem estudou o Espiritismo é isso daí. Então, toda vez que eu estiver trabalhando, eu estou desenvolvendo a minha capacidade da mente. Eu estou aperfeiçoando a minha inteligência, quer materialmente, quer espiritualmente, quer trabalhando com martelo, quer com motosserra, quer com a pintura, quer o que eu esteja fazendo materialmente ou espiritualmente, eu estou em evolução. A hora que minha mente trava, parou a minha lei do progresso. Parou o meu progresso. Porque eu estacionei meus fluidos ambientais e parei de doar. Parei de doar. Então, médium, ele doa trabalho, ele vibra moral, ele vibra ética, ele vibra. E o que ele vibra? Amor e caridade. Amor, certamente nós ainda somos difíceis esse processo de amar, mas Deus é amor soberano. Vai lá e busca essa partícula do Criador e distribua. Distribua o amor de Deus. O amor de Deus. Tem uma historinha lá antiga em que aparece um querubim e traz uma flecha, e na ponta da flecha dele tem um coraçãozinho, que é o amor, que as pessoas nunca entenderam, que era o flecheiro. As pessoas colocaram isso para namorado, para não sei o quê, mas, na realidade, o que falava era que os espíritos, eles poderiam carregar na ponta da lança da flecha deles o amor, e podia tocar qualquer criatura. E, se vocês prestarem atenção, era ainda um elementar. Era um elementar que carregava a partícula do amor divino a ser distribuído, como um flecheiro. E aí as pessoas colocaram os querubim para namorado, para isso, para aquilo. Mas, na realidade, não entendemos. E o que eu, médium, posso fazer?
Posso juntar um monte de querubim, que tal? Levando as flechas do amor de Deus aqui, acolá para todo mundo que precisa. Essa partícula para ser desenvolvida, aprimorada. Essa partícula passa por todos os lugares. E nós, médios, que temos que assimilar a partícula do amor de Deus sobre nós. Puxar, trazer, usar o magnetismo para que essa partícula venha até nós. Promove, o que nós, médios espírita cristão, fazemos? Promovemos o crescimento moral e espiritual. Como? Trabalhando com os espíritos que o espírita faz. Socorre, ajuda, ampara, desmagnetiza, tira a maldade, tira o erro, o fluido negativo. E o espiritual, quando ele aconselha, ele orienta, ele vibra uma energia positiva. O que o médium espírita comunica? O cristianismo. O que é espiritismo? O cristianismo redivivo. As suas leis eternas. Eterna. Mesmo que nós não tenhamos entendido agora, após a morte nós vamos continuar estudando. E vamos trazer as leis soberanas do Criador. Embora pequenas ainda para nós. Mas, à medida que crescer a nossa capacidade mental, compreenderemos as leis divinas. O caminho ensinado pelo Cristo. É muito difícil, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem era Jesus? Quem era esse caminho? Médium curador, médium que curava, médium que andava em cima das águas, médium que se transformava, médium agênere, médium que curava, médium que evangelizava. Jesus é o caminho da mediunidade. Eu sou o caminho da mediunidade. A verdade espiritual, a vida do espírito. Faltou nós entendermos isso. Porque nós não vamos caminhar por onde Jesus caminhou. Mas a mediunidade é dada a todas as criaturas. Como Jesus a tem, como nós também a temos, e como os grandes espíritos também o têm. Todos nós, quando passamos para a condição humana, começamos a trabalhar com esses germes da mediunidade, o crescimento do aprimoramento do espírito. O que não é digno do cristianismo. Então, se eu não caminhar no caminho da mediunidade, eu não serei digno do cristianismo. O cristianismo é isso. Espiritismo é mediunidade. É livro dos médiuns, gente. Fala com os espíritos. É o livro dos espíritos. É a moral, é a ética, é a mediunidade em atividade. Aquele que diz que ama mãe, pai, filhos e filha, mais do que seus deveres espirituais com a família. Eu amo meu pai e a minha mãe. Mas e se eu não usar os meus deveres espirituais? E se eu não prestar o socorro à minha mãe, meus filhos, meus irmãos? Eu não estarei cumprindo aquilo que Jesus nos falou. Eu preciso trabalhar com a minha mediunidade para que tudo ao meu lado crie luz, esperança, fé, bondade, caridade. A sublimidade da sua doutrina nada fere com isso. Então, as pessoas não entenderam muito bem, porque Jesus disse, eu sou o médium, eu curo, eu acalmo, eu tranquilizo, e você faça o mesmo. Venha, segue-me, segue-me. Mas se você se preocupar com outra coisa, mais do que o conhecimento espiritual, você não tem como me seguir. Foi isso que Jesus disse. Para seguir o Cristo, temos que seguir no rumo da mediunidade, no rumo da verdade espiritual. Essa é a vida futura. Encontramos muitas alterações nas traduções e copistas. Na época que Jesus falou, Jesus falava em aramaico. Depois, eles escreveram em grego. E aí começaram toda aquela história de Jesus e botava todo mundo lá para copiar. E tinha as pessoas tão ignorantes que copiavam, mas não copiavam direito.
porque não sabiam nem ler nem escrever, só faziam cópia. Modificaram os tracinhos, isso, aquilo, e assim foi. E assim foi tudo isso, do grego. Foi para o latim, do latim foi para o inglês, e do inglês foi passado para muitas outras. Então, calcula você quantas coisas foram mudadas, quantas palavras, e naquela época era pouquíssimas palavras. Como nós temos o Guarani, ela tem somente 2.000 palavras. Aí, naquela época, era isso, dependendo de onde é colocada, ela dá uma outra expressão. E a tradução traduzia-se ao bel prazer do copista, do ignorante, porque ele ficava lá copiando, mas não sabia nem o que copiava, porque às vezes não sabia nem entender aquilo que copiava, mas eu fazia, porque foi dado um compromisso e ele assim eu fazia. É necessário acrescentar os costumes, a influência das linguagens, as observações também se aplicam às Santas Escrituras. Esse erro não está só nos primeiros evangelhos. O Novo Testamento também tem equívoco. Por quê? Tudo que Jesus falou só foi escrito 80 anos depois. Então, calcula você. Jesus falou, andou, falou. Aí, depois que ele disse tudo isso, 80 anos depois, começaram a escrever o Evangelho do Cristo. Então, calcula essa história passada de história, que veio. Marcos mesmo não conheceu Jesus. Muitos deles não conheceram Cristo. E aqueles que o conheceram, às vezes na sua forma de narrar, e aquele que escrevia, que era o escrivão, poderia ter escrito errado. Mas o que o Cristo falou, ele está eternizado na história da humanidade. Todo médium, todo espírita, que adentrar aos portais da criação, que adentrar as escolas espirituais, terá todas as mensagens retificadas pelo Cristo. Ouvirá toda a verdade espiritual para todos aqueles que se aprimorarem e forem em busca do conhecimento. Abandonar pai, mãe e filho. E tudo deixar. Deixar é permitir, autorizar. O abandono da família seria uma negação do cristianismo. O que eu entendo como espírita? Que eu não vou abandonar minha família. Minha família é a parte mais importante que eu tenho. Essa é a parte mais importante do cristianismo. Temos no sacrifício dos interesses, das aflições da família e pela pátria. E ali um texto do Evangelho, ele coloca que nós temos responsabilidade com a família, com as afeições da família e pela pátria. Porque quando nós reencarnamos, nós temos responsabilidade pela pátria que aqui viemos buscar, pelo local que desejamos encarnar. O médium é responsável pela sua pátria, é responsável pelo cosmo, ele é responsável por todo um fluido que ele emana. Então, nós, espírita, temos que cuidar de nós, cuidar da nossa pátria hoje aqui, porque bendito o espírita, quando ele for nascer na África, em outro lugar, ele vai ter que rezar muito para retificar tudo aquilo e melhorar. Deus queira que nós não vamos lá para a Síria e para outros lugares piores ainda. Mas se for, vamos pôr o joelho na terra, gente, vamos rezar, porque vai ser a nossa pátria. A Síria, o Afeganistão, aquele lugar mais terrível. O Brasil até que está bom. Então, vamos cuidar dessa pátria, porque terão pátrias bem piores se nós tivermos que reencarnar lá para prestar um socorro. Deixar os mortos enterrar seus mortos. O médium cristão. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai no espírito. É isso que é espiritismo e isso que é cristianismo. Não se apegar tanto no túmulo, na aparência após a morte,
Mas saber se meu parente está bom após a morte, sabemos que ele não foi bom, mas eu tenho que ajudá-lo, tenho que ampará-lo, tenho que lhe prestar socorro, tenho que lhe prestar ajuda, porque nós somos médios, somos espíritas. E sabemos que se o bendito da nossa família ficar nas regiões umbralinas, envolto com seus fluidos, ele vai vir na nossa casa e vai nos causar dano. Então, a melhor forma é socorrer, amparar, balsamizar. Kardec mostrou tudo isso no livro Céu e Inferno, todas as comunicações dos espíritos. Médium cristão deve socorrer seus familiares, ampará-lo, orientá-lo, dar-lhe todo o apoio na verdadeira vida. Então, se morre a nossa família viva ou morta, nós temos compromissos em aliviá-los, balsamizá-los e curá-los. Encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração, redenção e a lama astral. Por quê? Porque tudo isso faz parte. Tudo isso nós precisamos limpar a nossa família, higienizar módulos, meios eficazes de limpezas fluídicas para restaurar o equilíbrio. Então, o médium vai socorrer os inimigos do cristianismo dentro do seu lar, porque os espíritos inimigos do cristianismo, religiosos, eles atacam o nosso lar. Traidores, caluniadores, antagonistas, falsos, os fanáticos, perseguidores, coléricos. Então, é preciso cuidar, porque desde as crianças podem estar envolvidos com os espíritos religiosos, fanáticos de outras vidas, que ficam ali sugando, causando dano, dores ou sofrimento. Então, nós precisamos cuidar das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos velhos, do pai, da mãe, dos tios. É isso que é cristianismo. Refazer todos os corpos espirituais. Desconsagrar, desmagnetizar, exterminar, desintegrar, desmanchar, solver, queimar, desmaterializar. Por quê? Toda a maldade são partículas atômicas e subatômicas. Todo bem são partículas atômicas e subatômicas. E quem faz isso? A alma humana. Quem faz a maldade é a alma humana. Quem faz o bem é a alma humana. Então, só os humanos podem tirar. Olha que chique. A inteligência para solver o mal. Encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Então, lá nós vamos encontrar todo tipo de escola para velhos, crianças, para doentes, enfermos, hospitais, todos os meios de amparo espiritual. É isso que nós, médiuns cristãos, viemos fazer. Se me amai, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai que vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E aí vem a doutrina dos espíritos, para relembrar e ensinar o que Jesus falou. Eu sou o caminho à mediunidade. Não esqueçam isso. O caminho da mediunidade, o caminho do amor, da verdade, da justiça, da caridade, do amor. Então, compreender a doutrina espírita é algo maravilhoso, é fantástico. Escolher, compreender e vivenciar a doutrina dos espíritos.